Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, e hoje nós vamos para a nossa última aula de Geografia do ano, a aula de revisão. Antes disso, vamos para o nosso processo de higienização das mãos. Então, o tema da nossa aula é diversidade ambiental e intercâmbios histórico-culturais entre Europa, Ásia e Oceania. Vamos lá então. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Apresentar as características do meio físico-natural dos continentes europeu, asiático e da Oceania, identificar e analisar os usos do solo e do mar, comparando com as características dos ambientes naturais, bem como os impactos causados pela ação humana nesses ambientes. Apresentar dados demográficos, que são relacionados à população, e indicadores socioeconômicos da Ásia, Europa e Oceania, e observar a distribuição dos recursos naturais, sobretudo dos combustíveis fósseis e da água doce, identificando áreas de conflito para o controle desses recursos. Então, ao longo da aula, nós vamos tratar desses assuntos aqui. Vamos lá. Só recordando rapidamente a localização das áreas que nós estamos estudando aqui nessa aula. Então, nós temos aqui na cor roxa, aqui nesse lilás, o continente europeu, na cor amarela, o continente asiático, e aqui mais ao sul nós temos a região da Oceania nessa cor rosa. Então, essa é a área que nós vamos estar estudando nessa aula de hoje. Do ponto de vista físico, nós temos aqui no continente europeu algumas áreas, como por exemplo os Alpes escandinavos, os Montes Pirineus, a região do Cáucaso também, que são áreas de altitudes mais elevadas, com formações ali de montanhas, cadeias de montanhas, que vão estar no seu entorno ali rodeadas por áreas principalmente de planície na porção mais central do continente europeu, assim como também em boa parte das porções litorâneas. Então vejam aqui, nós temos também os Apeninos na região da Itália, várias áreas de elevação. Todavia, o que predomina na porção litorânea e na porção mais central do continente são áreas de planície. Aqui exemplificando também, uma área de planície, então esse rio na região ali da ponte do Loire, que é o rio Loire, na porção do território da França, e nós temos também ali a encosta do norte, que é um monte que tem também no território francês. Então vejam que nós temos áreas próximas ali com formações de relevo bastante diferentes. Na região da Ásia nós vamos ter, que se destaca principalmente pelas altas altitudes, altitudes mais elevadas, a região do Planalto do Tibete, onde tem a Cordilheira do Himalaia, onde nós temos o Monte Everest, que é o ponto mais elevado da superfície terrestre, que chega a quase 9.000 metros de altitude. Nós vamos ter aqui também o Planalto da Mongólia, mais ao norte, a região aqui também do Oriente Médio, onde nós temos algumas áreas mais elevadas, mas nós temos também aqui na porção do Sudeste e Leste Asiático, áreas com extensas planícies também, o que nós vamos ver facilita um pouco a ocupação e o desenvolvimento de atividades humanas. Mais ao norte aqui na região da Rússia, nós temos também na Sibéria a formação de algumas outras montanhas. Havia esquecido de mencionar, nós temos os Montes Urais também, que marcam ali, juntamente com a região do Cáucaso, a fronteira física, digamos assim, entre o território europeu e asiático. E na região, por exemplo, do Japão, nós vamos ter também, no arquipélago do Japão, que é um conjunto de 4 grandes ilhas, a formação ali de áreas de montanha, formação de vulcões também, devido ao processo de formação desse território. Então observem aqui com mais detalhe, nós temos aqui o território japonês com algumas áreas aí que ultrapassam os 2.000 metros, 3.000 metros de altitude. Então alguns picos bastante elevados também nessa região. E aqui a densidade demográfica, observem que ela ocorre principalmente, a maior concentração da população no território da China, da Índia, que nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouco, e vocês vão observar que na região montanhosa, principalmente, essa ocupação ela é um pouco mais escassa devido à dificuldade que o relevo impõe. No território da Oceania, nós vamos ter aqui na porção da Austrália
predominantemente aí áreas de relevo mais baixo, então áreas de planície, áreas de depressão também. Todavia, nós temos aqui na borda do território da Austrália a formação aqui também da Cordilheira Australiana ou Cordilheira Divisória. No território da Nova Zelândia, que está aqui em destaque, nós observamos na porção mais central desse território também, dessas duas ilhas que formam o território da Nova Zelândia, elevações ali, algumas que também ultrapassam, assim como no Japão, os 3.000 metros de altitude. E observem que em Papua Nova Guiné nós também vamos ter esse tipo de formação na porção mais central. Então é uma área de arquipélagos, de um conjunto de ilhas, né, que tem um processo de formação relacionado aí com a atividade tectônica e vulcânica, e por isso a formação também dessas áreas mais elevadas. Aqui então, para entender isso, justamente a área aqui do território da Nova Zelândia, de Papua Nova Guiné, que eu acabei de citar, do Japão, que são áreas de contato entre placas tectônicas, que formam, né, o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que vem até a costa oeste do território do continente americano. Então, aqui nós temos a influência dessas formações. Observe aqui na região da Cordilheira do Himalaia também, nesse caso ali, pelo contato das placas tectônicas, a aproximação delas, a formação da Cordilheira do Himalaia também. E, além disso, devido a essa forte atividade geológica e tectônica na região do Círculo de Fogo do Pacífico, nós vamos ter uma formação também muito característica, que são os atóis, que se formam no meio do oceano, devido a esse processo que vocês podem ver aqui. Então, primeiro a formação do cone do vulcão pela erupção da lava, depois o recife de coral se forma no entorno desse cone desse vulcão. Com o tempo esse cone vai erodindo e aí nós temos a formação de um lago que permanece, como vocês podem ver nessas imagens aqui, dando origem a essas regiões que são muito visitadas justamente pela sua paisagem, que além de muito bela, é muito atraente também, devido à curiosidade ao processo de formação dessas áreas. Aqui então, com relação ao clima, na porção norte do território que compõe tanto a Europa como a Ásia, nós vamos ter a formação de clima polar, então clima que é predominante frio o ano todo. Na porção um pouco mais ao sul, que pega grande parte do território ali da Rússia e dos países da Escandinávia, alguns países do leste europeu, a formação de clima frio, que é um clima que vai ter durante o verão temperaturas um pouco mais elevadas, mas não passando ali da média de 10 graus Celsius, então predominantemente frio também. Mais ao sul nós temos a formação aqui de áreas semiáridas no entorno de desertos. Então, por exemplo, na região do Planalto da Mongólia, onde tem a formação de alguns desertos nessas proximidades aqui, mais já próximo do contato entre a Ásia e a Europa, na região ali, por exemplo, do Cazaquistão, Turcomenistão, nós temos também a formação de áreas mais desérticas, assim como na região do Oriente Médio, sul da Ásia e grande parte do território da Austrália. Na porção mais a oeste, mais ocidental do território europeu, predomina o clima temperado, que se caracteriza por ter as estações bem definidas ao longo do ano, com verões quentes e invernos mais frios. Quando nós vimos aqui para a região mais próxima da divisa entre o território europeu e asiático, nós ainda temos esse tipo de formação, e algumas manchas aqui na região, no meio da região semiárida e desértica, chegando até aqui a porção mais a leste do território, onde nós vamos ter também a formação de áreas de clima temperado. Mais ao sul vão predominar aqui o clima tropical e também equatorial, na porção intertropical, chegando até o norte da Austrália, onde nós ainda encontramos esse tipo de formação. E mais ao sul aqui da Austrália, sudeste da Austrália e também na Nova Zelândia, mais uma vez a formação de clima temperado. Além disso, algumas manchas aqui de clima mediterrâneo, que é um clima que tem aí verões mais quentes e secos e invernos mais frios e chuvosos. Do ponto de vista da vegetação, na região de clima polar, nós temos a tundra, que vai surgir basicamente somente no período do verão, quando nós temos o degelo, e é uma vegetação basicamente rasteira. Então ela aparece por volta de 2 ou 3 meses do ano, e aí o gelo volta a cobri-lo,
e ela só vai aparecer no próximo verão novamente. Na região da Sibéria, aqui onde nós temos a predominância de clima frio, nós temos a formação da floresta de coníferas, uma extensa área aqui que vai dos países escandinavos até a região do leste da Rússia. Na região da Europa, mais na porção ocidental, nós vamos ter aqui a formação da floresta temperada, que tem como característica mais marcante as suas folhas caindo no período do outono, devido ao inverno rigoroso, então é uma vegetação adaptada a esse tipo de ambiente. Formações de desertos, como eu já havia citado, aqui na porção mais central do continente asiático e também no Oriente Médio. E quando nós vamos chegando mais ao sul dessa região, nós vamos ter aqui a formação também de algumas florestas tropicais e equatoriais aqui nessa porção que compreende a Ásia intertropical, digamos assim. Na porção leste do território asiático e também no norte da Austrália e na Nova Zelândia, mais uma vez nós temos a formação de florestas temperadas e boa parte do território australiano, como nós já vimos, com a formação de desertos devido ao clima desértico também, além de formações típicas do clima mediterrâneo. Depois nós temos, com relação ao uso do solo e do mar, nós vamos observar que no continente europeu as atividades agropecuárias elas estão mais concentradas justamente onde nós temos o clima temperado, que facilita, né, o desenvolvimento dessas atividades, além também do fato desse relevo, lembra que nós falamos, ser um relevo mais plano, formado por planícies, então é uma área que contribui para o desenvolvimento dessas atividades. À medida que nós vamos mais ao norte, observem que predomina a atividade madeireira, a extração de madeiras relacionada à floresta de coníferas que nós já citamos. Mais ao sul, na formação de clima mediterrâneo, nós vamos ter, por exemplo, os vinhedos, produção também das oliveiras, que se adaptam muito bem a esses ambientes, e em todo o litoral nós temos uma forte atividade pesqueira também. Não por acaso, por ser um ambiente muito ocupado e já há muito tempo, nós temos também, né, o adensamento muito grande da população desse território e a formação aí de diversos problemas ambientais. Então observem, toda essa mancha aqui com as bordas rosadas é uma área onde tem o perigo de ocorrência de chuva ácida. Além disso, nós vamos ter nos pontinhos vermelhos aqui uma má qualidade do ar urbano, então nessa porção central, que é mais adensada, como eu disse, concentra a maior parte desse problema, além de uma forte poluição marinha também, relacionada às áreas de atividade portuária, atividade pesqueira também. No continente asiático, observem aqui novamente a relação que nas áreas de montanha e formação de desertos, devido à escassez de recursos, a dificuldade de ocupar essas áreas, nós temos uma menor concentração das atividades agrícolas e pecuárias, que se concentram basicamente aqui, por exemplo, no território chinês, na região da planície da Manchúria. Então, na região aqui mais do sul da Ásia também, nós vamos ter uma forte atividade agropecuária pela facilitação tanto do relevo como do clima também, a região de clima tropical que favorece aí o cultivo de vários produtos. E no norte, aqui na região da Sibéria, mais uma vez, quando nós observamos, nós vamos ter principalmente extração mineral, extração de madeira, devido à dificuldade de ocupar essas áreas. E também bastante atividade pesqueira aqui na costa do Pacífico, na costa do Oceano Índico. E não é diferente, diversos problemas relacionados à atividade humana. Então, aqui, pela influência dos grandes desertos, várias áreas com risco de desertificação, as florestas tropicais e equatoriais já bastante devastadas também, devido à intensa ocupação humana, e também áreas aí com má qualidade do ar, várias áreas onde nós temos também a ocorrência de contaminação radioativa, que são problemas que o homem gera com a sua atividade no ambiente. No caso do território da Oceania, destacando aqui a Austrália, nós vamos ter na porção mais central, onde nós temos clima desértico e a formação de desertos, mais uma vez, uma menor concentração de atividades que vão se dar mais próximo à faixa litorânea desse território, principalmente no sudeste aqui e no sudoeste da Austrália. No sudeste, onde nós temos uma maior densidade também de ocupação humana, nós vamos ter uma pior qualidade também do ar urbano, e aqui na região da costa da Nova Zelândia, vocês podem observar também como
nós temos na porção central aquela faixa de cadeias de montanha, nós vamos observar aqui a ocupação humana, principalmente nas bordas, na porção litorânea. Então, aqui nós também temos no território da Oceania, não diferente das outras áreas onde ocorre a ocupação humana, também os problemas ambientais ocorrendo. Então, observem áreas de contaminação radioativa. Na borda dos desertos, nós vamos ter também o processo de desertificação e também a má qualidade do ar urbano, principalmente em Sydney, que é uma das principais cidades da Austrália. Com relação à população, como eu havia dito para vocês, aqui nós temos a população do território asiático subdividida em províncias, em estados, e aí nós conseguimos observar que a maior concentração da população chinesa, ela se dá justamente aqui naquela região da planície da Manchúria, na costa leste desse território e sudeste, devido à facilidade para ocupar essa área, para produzir nessa área. Enquanto as porções aqui da região do Planalto do Tibete, as regiões mais desérticas, nós vamos ter uma menor densidade demográfica. Já o território indiano, nós temos uma melhor distribuição dessa população, justamente porque é uma área onde o relevo e o clima eles facilitam uma ocupação mais extensiva, digamos assim, do território. A região do Japão, que é bastante adensada também, apesar de ser um arquipélago com um território reduzido, mas bastante populoso, além da região aqui das Filipinas, da Indonésia, onde nós temos populações expressivas também. Quando nós olhamos para o mundo como um todo aqui, observando a Europa, nós vamos ter também ali países bastante populosos, como Alemanha, França, Espanha, Itália, a região da própria Rússia também. Todavia, no caso da Rússia, lembrando da região da Sibéria, as áreas também de clima mais frio e clima polar, nós temos uma ocupação mais na porção ocidental do território da Rússia. E no território da Austrália, que nós estamos vendo de modo geral, mas a ocupação se dá também mais próximo à porção litorânea devido à formação dos desertos que ocorrem naquela região. Aqui, então, quando nós olhamos para a densidade demográfica, observem que as manchas mais escuras aqui, o vermelho e o vermelho mais escuro, representam aí as áreas com maior densidade, ou seja, com maior habitantes por quilômetro quadrado. E aí a China e a Índia se destacam, a região da Indonésia, do Japão e a própria Europa são regiões muito adensadas, então onde a população se concentra bastante. Aqui nós observamos entre os países com a maior densidade demográfica estão justamente países ali da região da Ásia. Então Bangladesh em primeiro lugar, Índia, Paquistão. Aí em quarto nós temos um país africano, que é a Nigéria, mas logo na sequência vem já a China e a Indonésia, que também são países asiáticos. Então, aqui no mapa nós observamos isso, uma região com a alta densidade demográfica. Do ponto de vista do produto interno bruto, que é a riqueza que os países geram geralmente ao longo de um ano, isso é calculado, nós vamos ter aí economias muito expressivas, como a da China, a Rússia, a região do Irã, da Turquia, a União Europeia como um todo também é uma região bastante rica e individualmente aqui, principalmente as grandes potências da União Europeia, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha, que são alguns dos principais países que compõem a União Europeia. No caso aqui a Austrália também, como vocês podem observar, e o Japão, que também tem um PIB muito expressivo. Então nesse mapa aqui eu havia esquecido de mencionar, mas quanto maior o diâmetro, maior for esse círculo, maior é a quantidade de riqueza que esse país consegue gerar no período de um ano. Então, observem que a China, por exemplo, ela se compara ali aos Estados Unidos da América, que é ainda a principal potência mundial. Aqui, então, com relação ao índice de desenvolvimento humano, que leva em consideração os fatores da educação, saúde, a renda que essa população tem acesso. Todavia, esse fator da renda tem que se fazer um parêntese, porque eles calculam a renda per capita, então eles pegam o PIB e dividem pela população, mas nós sabemos que a população não tem acesso igualmente à mesma renda. Então, quando nós observamos aqui, na região da Ásia, principalmente, o leste e sudeste asiático tem aí as regiões com os índices de desenvolvimento humano mais elevados, de IDH mais elevado. Na Europa como um todo, nós temos
com algumas exceções ali, países com elevado índice de desenvolvimento humano, principalmente os países do norte da Europa, e na região da Austrália e da Nova Zelândia também, na Oceania, nós encontramos índices de desenvolvimento humano elevados. Com relação aos recursos naturais, combustíveis fósseis, toda essa porção aqui, vocês podem observar que compõe a Europa e a Ásia, ela é muito rica em fontes de combustíveis fósseis. A região da Austrália concentrada principalmente nas extremidades, na Oceania, né? Então, no caso aqui, a Austrália se destacando nessa região. E aí vocês observem que o Oriente Médio é muito rico na produção de petróleo, aqui a bolinha na cor vermelha. Na região da Rússia, nós temos, além do petróleo, também reservas importantes de gás natural e carvão. Vamos encontrar bastante reservas de carvão mineral também na China, na Índia e em outros países da Europa, assim como gás natural também, mas se destaca sobretudo na produção de petróleo, que é a principal fonte de energia que nós ainda utilizamos. A região do Oriente Médio não é à toa, como nós já vimos em outras aulas, nós não vamos tratar disso agora, que é uma região também bastante conflituosa, devido aos interesses que se dão em torno dessa fonte de energia. Com relação à água, as cores amarelo e laranja representam as áreas que têm aí maior escassez de acesso à água doce potável. Então, essas regiões aqui, ó, do Oriente Médio, sul da Ásia e também uma porção aqui central da Europa, são áreas que se destacam por esse problema, né, pela escassez de recursos hídricos. E principalmente na região do Oriente Médio, na porção central da Ásia e no sul da Ásia, nós vamos encontrar ali conflitos relacionados pelo controle e o acesso a essas fontes de água. Então, são áreas que têm, como por exemplo o Oriente Médio, além de conflitos relacionados às fontes de energia e de outras naturezas, como nós já vimos, religiosos, políticos, vão ter também conflitos relacionados ao acesso e ao controle da água. Com relação ao meio ambiente, esses países, além de grandes produtores, como por exemplo a região da Arábia Saudita, Omã, no Oriente Médio, de fontes de energia, eles são também grandes emissores de CO2, de gás carbônico na atmosfera. E aí, então, nós vamos encontrar aqui áreas que têm, digamos assim, uma intensificação dos problemas ambientais, né? Então, por exemplo, com relação à má qualidade do ar, ao aquecimento global, países que contribuem mais para isso. Então, as emissões, aqui nós encontramos, né, a bolinha em toneladas. Quando nós olhamos por habitante, a Arábia Saudita e Omã, por exemplo, se destacam, o Cazaquistão, a Austrália, a Mongólia, mas quando nós olhamos aqui em toneladas, observem que a China, na região, é o país que emite a maior quantidade de CO2 na atmosfera. Na Europa, nós temos ali países que já têm investido mais, né, na geração de energia eólica, que é aquela energia gerada com base na energia do vento. Então, nesses países aqui, nós vamos encontrar, né, como por exemplo a Espanha, a região aqui da Alemanha, um desenvolvimento maior de tecnologias que já procuram deixar a sua dependência do petróleo, justamente para reduzir essas emissões. O petróleo também é uma fonte de combustível não renovável, então ele uma hora irá se esgotar e esses países já têm procurado saídas para poder deixar essa dependência do petróleo. Com relação ao impacto causado pelo conjunto dessas atividades que nós vimos aqui, pela exploração do território, nós observamos aqui, nós temos o mapa que mostra o déficit ecológico ou as áreas ainda de reserva. O que significa isso? Déficit significa falta, ou seja, são países que já consumiram muito dos seus recursos ou que já tinham escassez de recursos e que dependem agora muito de recursos externos. E os países na cor verde aqui, como é o caso do Brasil, para exemplificar, são os países que ainda têm uma grande reserva de recursos naturais. Observem que na Europa e na Ásia, praticamente todo o território asiático, nós vamos ter áreas aí que já têm um grande déficit de recursos, então um déficit ecológico. E isso acaba sendo um problema porque eles têm que ir expandindo a sua produção para outros territórios. De que forma que isso ocorre? Como, por exemplo, fomentando projetos de infraestrutura para produção em países mais pobres, para poder dar conta da demanda de recursos que eles têm. E aí, então, isso está relacionado ao que a gente chama de pegada ecológica, ou seja, que é o nível, né, de consumo desses recursos que
a população atualmente tem. Então, por exemplo, aqui o carbono, as áreas de pesca, áreas de lavoura. Então, observem que houve um crescimento muito grande e depois isso se estabilizou um pouco entre os anos do final da década de 1960 até os dias atuais, ali num patamar aí entre 38 e 48 hectares. Então, nós temos aí uma grande pegada ecológica, no caso aqui, exemplificando na Europa. E a biocapacidade, que é a capacidade do planeta de oferecer recursos, por outro lado, no mesmo período ela vem caindo bastante. Aumenta a pegada ecológica, diminui a biocapacidade, ou seja, a capacidade do planeta de nos oferecer recursos. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa última aula de Geografia do 9º ano, nesse ano. Nós sabemos que essa aula, a videoaula, ela não tem a mesma validade, talvez, que a aula presencial pelo contato entre professor e aluno, mas toda a equipe aqui trabalhou para oferecer o melhor para vocês. Espero que tenham conseguido absorver o máximo de conteúdo. Tem algumas atividades ainda para vocês realizarem para fechar esse ano. E depois disso, então, bom descanso, boas férias. Muito obrigado e um abraço a todos vocês.